Aleluia! Não tem como explicar. É inexplicável. A mente humana não consegue alcançar a largura, o comprimento, a profundidade desse amor, da bondade, da misericórdia, do perdão, do sacrifício. Não conseguimos alcançar isso, não conseguimos entender, não tem como explicar. A única forma é viver. Viver esse Deus na nossa vida. Aleluia. Amém. Você está feliz com Jesus? Aplauda Ele com muito louvor. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. A mensagem de hoje foi uma mensagem que Deus me deu num sonho, ou numa visão. Eu não sabia se eu estava acordado ou se eu estava dormindo. Mas quando eu, de fato, acordei, toda a mensagem estava na minha mente gravada pelo Espírito Santo. E interessante que a mensagem tinha a ver exatamente com respostas. Todos nós buscamos em Deus respostas. Todos nós buscamos em Deus uma direção. Todos nós que somos crentes em Cristo Jesus, não queremos dar um passo sequer sem que Ele nos mostre a direção, sem que Ele revele a sua vontade. Pelo menos essa é a preocupação daqueles que temem a Deus e daqueles que querem andar segundo a vontade dEle. E normalmente na nossa caminhada cristã, é o que mais nós buscamos em Deus. Pai, o que o Senhor quer? Como que o Senhor quer? Qual é a sua vontade nisso daqui? O que o Senhor me disse acerca disso? E nós buscamos respostas em Deus. E buscando respostas em Deus, que eu acho que é a maior inquietação na vida de um crente em Cristo, é buscar em Deus uma resposta. E Deus falava sobre sim, 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 sim. E eu não entendi igual vocês, nada. Porque sim é uma resposta, mas não também é uma resposta. Espere também é outra resposta. Não é verdade? Mas, enfim, e aí o Espírito Santo começou a me revelar e dizer assim, olha, o Senhor Jesus, Ele disse 3 sims. Os 3 sims do Senhor Jesus foram determinantes para a transformação de milhares de pessoas. E eu continuei ouvindo a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo continuou a ministrar em meu coração a importância do sim. Que Deus pode dizer não. Deus pode dizer para você espere. Deus pode dizer para você sim. Mas aqueles que querem fazer a vontade de Deus nunca podem dizer para Deus não e espere. Deus só espera de nós o sim. Por quê, pastor? Porque o filho dele deu esse maior exemplo. Os 3 sims de Jesus ao Pai, na sua trajetória de vida, desde que ele estava na glória celestial, até que ele veio a esse mundo e concluiu a vontade do Pai, o seu ministério, foram 3 sims que determinaram a vida de milhares e milhares de pessoas, inclusive nós que aqui estamos. Eu faço uma pergunta para você. Eu já vivi isso. Quantas vezes na sua vida, preste bem atenção, você já disse não para Deus? Eu já disse não para Deus. Quantas vezes você já disse para Deus
espere um pouquinho, agora não dá. Eu já fiz isso. Talvez a gente faça isso porque nos falta a real compreensão do que é dizer sim para Deus. E é isso que o Espírito Santo quer revelar a você que está aqui nessa tarde. Você é um privilegiado. Você é um privilegiado. Porque o Espírito Santo vai falar para você, com a profundidade que ele me revelou, a importância do sim para Deus. A importância desse sim. Existem exemplos inúmeros da Bíblia. Eu sei que em algumas situações nós falamos não para Deus porque entendemos que aquilo era impossível de fazer. E aí você diz não. Em outros momentos você diz, não, Senhor, agora não, espera, porque eu não me sinto preparado. Como que você vai dizer para Deus, espera porque você não se sente preparado, se foi Ele que está te chamando? Um velho adágio, né? Deus não chama os capacitados, Deus capacita os que Ele chama. Você não pode dizer espere, calma. Isso me faz lembrar de alguns exemplos da Bíblia que nós citamos muito aqui, que você conhece. Um deles foi Abraão, né? Quando disse o quê? Sai da tua casa, no meio da tua parentela, pega a sua família e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Ele disse não? Ele disse espere? Ele disse o quê? Sim. Sim, Senhor. Eu quero que você saia daqui hoje convicto de que nunca mais você vai dizer um não para Deus ou um espere para Deus. Porque se você disser, é porque realmente você não teme a esse Deus como você diz temer. Tá sério, hein, pastor? Vocês lembram dos amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abidnego? É, pastor. Quando o rei mandou todo mundo se prostrar diante da imagem que ele, né, mandou construir de ouro, todos se prostraram, menos os 3 amigos de Daniel. E o rei ainda, vou dar uma segunda chance para vocês. Eles não se prostraram na segunda chance. Eles disseram não para o rei e disseram sim para Deus. E por falarem sim, eles foram para onde? Para a fornalha. E eles foram mais ousados. Saiba o Senhor que se o nosso Deus não nos livrar, nós, mesmo assim, nós não vamos adorar a outro Deus. E o que falar de Daniel? Que orava 3 vezes ao dia, na sua janela do quarto, olhando para Jerusalém. E aí os sátrapas, os prefeitos, os governadores do império da Babilônia, juntamente com os sacerdotes e mais ministros, arquitetaram um plano e levaram para o rei Dario, para que ele então pudesse determinar que durante 1 mês, nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém orasse a nenhum outro Deus, a não ser ao rei Dario. Legal. Lei dos persas e dos medas.
não pode revogar. E esses homens que arquitetaram acharam que Daniel ia fazer o quê? Parar de orar durante aquele mês, mas pastor, ele estava obedecendo a uma autoridade. Ele poderia, pastor, pelo menos ficar aquele mês sem orar. Que diferença faz? A cabeça de muita gente pensa assim. Não vai fazer diferença nenhuma se ele parar pelo menos um mês. Mas você esquece que a Bíblia diz que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E ele continuou orando, de manhã, à tarde e à noite. E os seus inimigos olharam, viram e foram ao rei e disseram: olha, existe alguém que está infringindo a lei que o Senhor colocou. Quem é? Daniel. Ele continua orando ao Deus dele. E o rei Dario gostava muito de Daniel. Tentou fazer com que o edito dele fosse revogado, mas não podia. E aí, por fim, no dia seguinte, ele deu a ordem: leve Daniel para a cova dos leões e jogue-o lá. Daniel foi para a cova dos leões. E chegando lá, o que os leões fizeram? Vocês conhecem a história. Deus envia um anjo, e um anjo então faz os leões ficarem exatamente de boquinha fechada a noite toda. Leão que se transforma em gato. Sabe por que isso? Porque ele disse sim para Deus. Aqui, olha aqui para mim aqui. Toda vez que você diz sim para Deus, nunca você vai se arrepender. Você não entendeu isso. Nunca você vai se arrepender. Agora, de todos que eu vejo na Bíblia, há um homem do qual eu penso assim, que foi o testemunho mais forte de dizer sim para Deus, no meu entendimento. Quem é, pastor? Jó. Jó. Você pensa num pai que perde 10 filhos. Eu nem imagino perder um. Porque os bens materiais que ele perdeu, né? Enfim, os amigos que ele perdeu, tudo bem. Bens a gente recupera depois. Mas perder 10 filhos, ele perdeu. E ele continuou dizendo o que para Deus? Sim. A mulher dele até falou assim: olha, abandona esse teu Deus e morra. Se tu tá louca, mulher, nunca vou dizer não para o meu Deus. Ainda que eu morra, eu vou continuar dizendo sim, sim, sim para ele. Essa é a palavra do Espírito Santo para mim e para você nesta noite. Ou você pega essa palavra, ou você pede para ir para o céu. Mas se eu disser sim, pastor, vai acontecer isso comigo, vai acontecer aquilo, meu Deus. Eu vou repetir. Se você disser sim para Deus, nunca, guarde isso, nunca você vai se arrepender. Guarde isso no teu coração. E quando nós olhamos para o contexto em que Jesus Cristo disse sim para o Pai, nós ficamos espantados, perplexos. Quais foram esses momentos, pastor? Vou compartilhá-los porque o Espírito Santo me deu. O que a gente recebe de graça, a gente entrega. O primeiro momento que Jesus disse sim para o Pai foi no momento que o Pai pediu a ele para que ele deixasse a glória celestial e viesse à terra.
A deixar tudo, ele deixou tudo. Deixou toda a sua glória no céu. Diz o texto sagrado de João 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus estava no princípio com Deus, e o verbo se fez carne, e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Oh, glória! É como se Jesus estivesse aqui hoje e falasse assim: deixa tudo, sua zona de conforto, larga tudo. Tem gente que fala assim: mas pastor, eu levei tanto tempo para conquistar isso. Dizer sim num contexto desse, irmão, é muito amor, muita obediência e muita submissão. O filho deixar toda a glória de estar ao lado do Pai, à direita do Pai, de ser servido pelos anjos, e deixar tudo e vir para essa terra, e pegar a forma de homem. Ele deixou a sua glória. Paulo fala em Filipenses capítulo 2, que ele se humilhou, que ele se fez como um servo, e obediente até a morte, se fez como homem. É isso que Paulo diz. Qual era o sim de Jesus? Fazer a vontade do Pai. Esse era o sim de Jesus. Eu deixo sim, Pai. Eu vou deixar tudo aqui. Vou descer. Vou abrir mão de ser como Deus. E vou me tornar como servo. Meu irmão, você não está entendendo. O Espírito Santo faz eles entenderem. Eu vou deixar de ser como Deus, abrir mão, para me tornar como servo. Ou seja, eu sou Senhor, agora eu vou ser servo. Eu domino, eu controlo, agora eu vou ser servo. Eu vou me vestir desse corpo corruptível. Vou me humilhar. E vou ser obediente até a morte. E o pai diz para ele assim: e não vai ser qualquer morte não, tá? Vai ser morte de cruz. A pior morte daquela época. A morte mais violenta, a morte mais humilhante, a morte mais vergonhosa. E o pai ainda disse para ele assim: e olha, e a sua morte vai ser na época da Páscoa, quando todo mundo sai de todo lugar e vai para Jerusalém, para que eles possam olhar, e a sua morte, a sua cruz vai ser colocada no monte, para que todos passem e vejam. E ele disse: sim, Senhor, sim, meu Pai, irei fazer a sua vontade. Ele ainda estava onde? Ele ainda estava lá. Mas ele disse sim para o Pai. Você está entendendo, irmão? Amém? Segundo sim, que Jesus disse para o Pai. Ele disse sim ao Pai ao entender o seu chamado. Então Jesus desce, Jesus nasce de uma mulher natural, de um ventre, mas pelo Espírito Santo, de uma mulher virgem, nasce, cresce, e aí o pai diz agora para ele: agora chegou a hora de você começar o ministério que eu preparei para você. Ele foi, apareceu em Jerusalém, no Rio Jordão, foi batizado por João Batista. E agora?
e agora começaria o seu ministério. Sabe como que ele começou? Diz o texto: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Sabe como que ele começou? 40 dias no deserto, jejum e oração. Após os 40 dias, quem se apresentou? Quem? Os anjos, pastor. Não, Satanás. Quando você diz sim para Deus, ao chamado de Deus na tua vida, não espere algo tranquilo, calmo. Por isso que muita gente diz não quando Deus te chama para fazer a obra dele. Por isso que a igreja tem 500 pessoas, mas só 50 ou 100 fazem a obra dele. E os demais, pastor? Não estou falando da nossa, não. Estou falando da igreja como um todo. Os demais dizem não. E Jesus disse sim. Quando nós somos chamados para fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, quando Deus nos dá o chamado, meu irmão, vai vir prova e vai vir tentação. É por isso que muita gente desiste, é por isso que muita gente, sabe, não quer mais saber. Tem gente que entrega, por quê? Porque vem a provação de Deus e vem a tentação do diabo. Deus nos prova para que a gente valorize aquilo que é dele. E o diabo nos tenta para que nós possamos desistir daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Você está entendendo isso, irmão? Então deixa eu te dizer uma coisa com muito carinho. O diabo sempre vai tentar impedir você de cumprir o chamado de Deus na sua vida. Sempre vai. Ele sempre vai se levantar contra você. Quando ele não vai direto em você, ele vai na tua casa, vai na tua família, vai nos teus filhos, vai na tua esposa, vai no teu esposo. De alguma forma ele tenta te impedir de cumprir o chamado de Deus. Eu disse sim para Deus, pastor, e estou passando por essa luta travada. Antes eu tivesse dito não. Lembre da palavra que eu disse aqui para você. Quando você diz sim para Deus, você nunca vai se arrepender. Nunca. Então diga sim para Deus. Em todo momento, diga sim para Deus. Porque ele vai tentar de todas as formas. Perceba, o que o diabo fez com Jesus? Pastor, mas o diabo então se apresentou a Jesus. Mas você não lembra que quando Jesus nasceu, o diabo usou o rei Herodes para matar todas as crianças, todos os bebês até 2 anos de idade? Meu irmão, você sabe o que é isso? Pastor, eu não tenho filho. Pois é. Pensa, o Pedro Henrique, meu neto. A ordem do imperador era que matasse todas as crianças até 2 anos de idade. Meninos. Por quê? Um novo rei nasceu. Alguém disse sim para Deus. Quando você diz sim para Deus, é porque algo novo está surgindo na tua vida, algo grande está surgindo na tua vida, um futuro abençoado está surgindo na tua vida. Aleluia! Meu Deus, e ele tentou matar Jesus já lá. E aí então agora ele faz o seguinte, ele se apresenta diante de Jesus, sabe que Jesus está com fome. Então a primeira coisa que ele faz, ele mexe em quê? Naquilo que nos alimenta, que nos sustenta fisicamente. É o alimento. Então ele te oferece. Foi a primeira coisa que ele fez. Aí Jesus disse o que para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando você estiver passando por lutas, por necessidades, por adversidades, não se prostre diante dos banquetes que o diabo apresenta para você.
Não faça isso. Segunda coisa que o diabo tentou fazer. Bom, não deu. Você acha que ele vai desistir fácil? Sabe o que o diabo quer? O diabo quer que você sente na cadeira da igreja, diga que é crente, mas não assuma nenhum trabalho na obra de Deus. Ele não quer que você seja usado por Deus. Veja bem, querido. Segunda coisa que ele faz. Olha, levou Jesus até o pináculo do templo e disse assim: se jogue daqui, porque Deus dará ordem aos anjos para que não aconteça nada. O que significa isso, pastor? O diabo está sugerindo para Jesus, dizendo assim: você também é Deus. Eu sei disso. Nada vai acontecer com você. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Nunca eu serei como Deus, porque eu abrir mão de ser como Deus para me tornar como servo, homem e me humilhar. Jesus dizia exatamente isso. E qual é o século que nós estamos vivendo? Deus saiu do centro. E quem é o centro? Tudo é em torno de quem? Do homem, porque o diabo tenta mostrar para você que você é a pessoa mais importante para Deus. E eu vou dizer para você que você não é. Lamento dizer isso. Deus não tem filhos preferidos. Deus ama você. Terceira coisa que o diabo fez. Qual foi, pastor? Ele disse para Jesus. Transportou Jesus ao pico de uma montanha e disse assim: olha, te darei todo esse reino aqui, tudo o que você quiser, se prostrado você me adorar. O que ele estava querendo dizer? Riqueza, poder, dinheiro, mulher, te dou tudo. O que você quiser eu te dou. Se você me adorar, Jesus disse assim: ei, vai para lá, Satanás, porque adorarás somente a Deus, a ninguém mais, nem ao dinheiro, nem ao poder, a nada. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Que o diabo sempre vai tentar fazer com que você desista, diga não para Deus, ao chamado de Deus da tua vida. Deus te deu um chamado, Deus colocou dons nas tuas mãos, Deus colocou talentos nas tuas mãos. Você não pode dizer não para Ele. Você tem que dizer sim para o chamado de Deus, porque Jesus disse sim para o Pai. Vou começar o ministério. E um ministério tão curto, de 3 anos e pouco. Deus tem coisas grandes para você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. E essa é a prova. Quando você diz não para o chamado de Deus. Guarde isso, isso é forte. Isso é forte. Você está dizendo sim para o chamado de Satanás. Eu vou repetir. Quando você diz não para o chamado de Deus, você está dizendo sim para o chamado de Satanás. Se Deus não vai te usar, então é o diabo que vai te usar. Porque ou você vai fazer a obra de um, ou você vai fazer a obra do outro. Não tem meio termo. Não tem meio Deus. Você está entendendo isso, irmão? Amém? Está pegando aí? Eu sei que está forte, mas foi o que o Espírito Santo falou comigo. Você tem que dizer sim. No século IX, o rei Henrique III da Baviera, ele se cansou da vida da corte e das pressões que um rei vivenciava. E o que ele falou? Ele deixou esta vida e foi
para um local para se tornar o quê? Para se tornar um monge. Ele queria agora uma vida tranquila, sem pressão, sem problema, sem dificuldade. E chegando lá, nesse local, a pessoa responsável pelo local reconheceu o rei e disse para ele assim: meu rei, o senhor entende que esse local aqui, o compromisso é de obediência, e que vai ser difícil para o senhor, porque o senhor é um rei, o senhor costuma mandar e não obedecer. Ele disse assim: sim, eu entendo, mas eu quero viver aqui. Ele disse: o resto da minha vida eu vou ser obediente a você. Disse o rei ao líder daquele local. Então eu vou lhe dizer o que o senhor vai fazer, seu rei. O quê? Volte para o seu trono e sirva fielmente no lugar onde Deus o colocou. Esse lugar que o senhor veio, o compromisso principal é a obediência. Você quer? Vai ser obediente? Vou. Então o senhor volte. Quando o rei morreu, um comunicado foi escrito: o rei aprendeu a governar por ser obediente. Jesus governou, desenvolveu o seu ministério debaixo da obediência ao Pai. Eu não consigo enxergar um crente em Cristo desobediente que consiga avançar. Ele não governa a sua casa, ele não governa os seus filhos, ele não governa a sua vida, ele não governa os seus negócios, ele não governa os seus estudos, ele não governa nada. Porque o segredo do governo de sucesso na vida de uma pessoa é ser obediente a Deus. Eu estou dizendo uma pessoa crente em Cristo. Esse foi o segundo sim. Perguntei ao Espírito Santo: qual o terceiro? Ele disse assim: o terceiro está lá no jardim. Aí ele disse assim: não foi no jardim que começou tudo? Eu disse: sim, Senhor. Então foi também no jardim que ele fez a maior declaração. É a declaração que determinou o sucesso da sua vida, do seu ministério, do seu relacionamento com o Pai, do cumprimento do propósito. Jesus disse sim ao Pai no jardim. Que jardim? O jardim do Getsemane. Então eles foram para um jardim chamado Getsemane. Jesus disse aos discípulos: fiquem aqui enquanto vou orar mais adiante. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, ele mergulhou numa tristeza agonizante e declarou: olha a declaração dele, olha a declaração dele, igreja. Você já leu esse texto talvez muitas vezes, ou talvez poucas vezes, mas deixa o Espírito te revelar nesse momento. A tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se no chão, orando. Olha a declaração. Faça a declaração vocês. Ele disse sim de novo. Isso era um momento crucial. Um momento crucial
É agora, meu filho. Tudo está preparado aonde? No jardim. Lá no jardim onde tudo começou. E o homem vivia no jardim do Éden. E foi expulso do jardim porque pecou. Porque desobedeceu. Então a história continua. E para poder fortalecer a história e a ênfase do jardim, aonde o relacionamento do homem com Deus tinha que ser restaurado, Jesus exatamente antes da sua morte, depois da Santa Ceia, junto com os discípulos, ele pega os discípulos e vai até o jardim do Getsemane, e ali ele começa a orar, e a sua alma se angustia até a morte, e de repente ele fala para o Pai: Pai, se for possível, me livra da dor que vem, do sofrimento que vem, da cruz que vem. Mas eu não quero dizer não. Eu quero dizer sim à tua vontade, seja feita a tua vontade. Se essa é a tua vontade, quem sou eu para questioná-la? Eu vou vivê-la. Ele disse sim. E nós estamos aqui por causa dos 3 sims de Jesus. Esse jardim do Getsemane, o mesmo local em que ele recebeu o beijo de Judas. Logo depois que ele terminou, então chegaram os soldados junto com Judas. Foi nesse mesmo jardim do Getsemane que Pedro tirou a espada e cortou a orelha do servo, do sacerdote. E Jesus foi lá e colou a orelha de novo. Eu já mostrei aqui por que a Bíblia registrou tirar a orelha, mas depois isso é uma outra história, já ministrei isso aqui para vocês. Mas foi nesse mesmo jardim, o jardim do Getsemane. Nesse jardim, irmãos, e você sabe o que significa Getsemane? Jardim chama, porque o nome do jardim era Getsemane. Por quê, pastor? Getsemane significa prensa de azeite. A alma de Jesus foi prensada. E a Bíblia diz que o suor que descia do seu rosto caía como gotas de sangue, de tanta pressão na alma que ele sentiu naquela hora. A prensa do azeite que fazia ali para o óleo descer. Esse óleo que a gente recebe, a unção que a gente recebe, foi porque Jesus disse sim, quando ele estava sendo pressionado na sua alma, para que dele viesse a unção do céu, e o Pai vos enviará o Espírito Santo sobre a vida de vocês, e vocês serão ungidos. Não é esse negócio, unção, pastor. Você precisa entender o mistério da unção, meu irmão. Nós não recebemos a unção como se fosse um ato banal. Tem que levar isso a sério. Foi a prensa de Jesus, foi a angústia, foi a dor. Foi nesse jardim. Jardim localizado aonde, pastor? No Monte das Oliveiras, onde Jesus pregou o seu maior sermão, o das bem-aventuranças. Dizer sim para Deus é dizer não para nós, é dizer não para o mundo, é viver para fazer a vontade de Deus, é dizer não à vaidade, é dizer não ao orgulho, é dizer não, e dizer sim para Deus. Esses foram os 3 sims de Jesus, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, entendendo sim, para que nunca mais venhamos dizer não para Deus, ou espere Deus, calma aí. Você tem que corrigir a sua vida, você tem que ver essa sua vida aí, você está fazendo,
Não, calma, eu ainda vou resolver. Eu já ouvi isso de alguns irmãos, já ouvi isso de algumas pessoas, já ouvi isso. Não, calma, não, eu vou corrigir isso. Não, eu estou adulterando, eu estou prostituindo, ou eu estou fazendo isso, ou eu não quero responsabilidade, eu não quero. Não, mas calma aí, eu ainda vou resolver algumas coisas da minha vida. E essas pessoas estão dizendo para mim que elas são crentes em Cristo Jesus. Essas pessoas levantam as mãos para o Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. A minha alma engrandece o teu nome. Como? Quando você diz não para Deus, mas você não pode dizer nunca mais não para Deus. Por que muitos crentes dizem não para Deus da fidelidade? Porque eu vou te dizer uma coisa com muito carinho, muito amor: quem é infiel a Deus, com certeza tem um caráter desviado e vai ser infiel em outras coisas.